Localizada especificamente na costa sul da China, encontra-se a cidade de Hong Kong, considerada o coração econômico do país, e a 60 quilômetros de distância encontra-se a cidade de Macau, mais conhecida como a Las Vegas da China. Apesar do governo chinês ser bastante rigoroso, essas cidades não compartilham muito da ideia de regime comunista do atual governo, fato que pode ter sido influenciado pela razão de ambas as cidades terem sido colônias antes dos anos 2000. Hong Kong foi conquistada pelos britânicos durante a Primeira Guerra do Ópio, em 1839, e tornou-se uma colônia inglesa até o ano de 1997. Já a cidade de Macau permaneceu como colônia portuguesa até o ano de 1999. O fato é que ambas as cidades são consideradas polos econômicos da China e possuem grande importância no desenvolvimento de sua economia. Macau e Hong Kong ainda pertencem ao chamado Delta do Rio das Pérolas, uma região metropolitana chinesa que abriga aproximadamente 120 milhões de habitantes, sendo considerada a maior em todo o mundo. No entanto, alguns detalhes têm impedido que essa região seja ainda mais unida economicamente falando. O problema é que, apesar de estarem separadas por cerca de 60 quilômetros, essa distância corresponde a uma linha paralela dentro do mar. E, na verdade, para ir de uma cidade a outra, a distância é de aproximadamente 160 quilômetros. De carro, essa viagem leva 4 horas e meia, cerca de 3 vezes mais do que o tempo necessário para realizar essa mesma viagem na maioria das rodovias espalhadas pelo mundo. No entanto, isso só ocorria no passado, pois o megaprojeto para ligar as cidades através do mar foi concluído. Com uma ponte ligando Hong Kong diretamente a Macau, a mega ponte chinesa se tornou um dos maiores feitos da engenharia já realizados e chocou cientistas e engenheiros. Concluída em 2017, ela ganhou o título de maior ponte do mundo. Meu nome é Fabrício Andrade e seja muito bem-vindo ao canal Projeção Mundial. Neste vídeo, vamos descobrir juntos tudo sobre a mega ponte chinesa que atravessa o oceano e tem chocado cientistas e engenheiros. Mas antes de começar o vídeo, ajude o nosso projeto no YouTube, deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal, pois isso nos incentiva e ajuda muito. Apesar de serem conhecidas por todo mundo como cidades, Macau e Hong Kong não são cidades propriamente ditas, sendo, na verdade, regiões administrativas especiais da China. As duas são consideradas os maiores países que, na verdade, não são países, o que pode ser um pouco confuso, não é? Mas, basicamente, tanto Hong Kong quanto Macau fazem parte do território da China, mas possuem autonomia na maioria de suas decisões, o que faz com que possam operar de forma separada e com total liberdade em suas ações, ao contrário do restante do país. Tanto Macau quanto Hong Kong possuem a chamada democracia presidencial limitada, o que permite tomar decisões independentes do restante da China, principalmente em questões econômicas. Como foi falado anteriormente, ambas são regiões administrativas, mas são conhecidas por todos como cidades da China, facilitando a denominação das duas por todo o Ocidente. Localizadas na chamada região do Delta do Rio das Pérolas, ambas fazem parte de uma região metropolitana que, de acordo com estimativas recentes, possui uma população de cerca de 120 milhões de pessoas, algo surpreendente, uma vez que, em termos de comparação, o Brasil todo possui cerca de 215 milhões de habitantes. Mas vale salientar que a população total da China gira em torno de 1,4 bilhões de habitantes. A região metropolitana do Rio das Pérolas é a maior do mundo e possui a maior quantidade populacional de todo o planeta, sendo que Macau é a cidade mais populosa de todo o planeta e Hong Kong ocupa o 4º lugar. Apesar dos altos índices de densidade populacional, tanto Hong Kong quanto Macau são os dois territórios mais ricos da China, devido à extrema liberdade econômica que ambas as cidades possuem, ao contrário do restante do país.
A renda média de Hong Kong gira em torno de $40 mil por ano, enquanto a renda de Macau é de aproximadamente $85 mil por ano, cerca de R$440 mil, fazendo com que, na média, seus habitantes sejam os mais bem pagos do mundo. Ambas as cidades possuem uma baixa taxa de desemprego, sendo que a de Hong Kong fica em torno de 5% e a de Macau em torno de 4%, o que torna não só a renda média excelente, mas também a qualidade de vida em geral. Com apenas 60 quilômetros de distância uma da outra, ambas as cidades são bem parecidas em diversos aspectos, principalmente no quesito político e governamental, sendo as mesmas mais parceiras do Ocidente do que com o restante da China. Mas esse fato não é mera coincidência, visto que ambas as cidades foram colônias de países europeus, sendo Hong Kong uma colônia britânica até 1997 e Macau uma colônia portuguesa até 1999. Esse fato fez com que ambas as cidades fossem em direção contrária ao restante da China, economicamente falando, ampliando suas bases para investimentos externos e, consequentemente, aumentando a riqueza e qualidade de vida dos seus habitantes. Com tantos aspectos similares, ainda faltava um único detalhe para ambas as cidades: uma ligação direta. Pois, apesar de serem separadas apenas por 60 quilômetros de distância na teoria, na prática as coisas eram bem diferentes, pois a distância verdadeira entre Macau e Hong Kong é de 160 quilômetros através do trânsito rodoviário. Pois, apesar de poder chegar de uma cidade para outra através de barcos, essa não é a maneira mais fácil de viajar. E apesar da viagem entre as cidades ser de apenas 160 quilômetros, o tempo necessário para ir de Macau a Hong Kong era de 4 horas e meia, devido às condições das rodovias. Mas isso foi antigamente, pois esse problema foi resolvido. Para resolver o problema de distância entre as duas cidades mais importantes, economicamente falando, da China, um mega projeto começou a ser construído em 2009. A Mega Ponte Chinesa, que atravessa o oceano e vem chocando os engenheiros. Construída com 3 pontes estaiadas, ou seja, suspensas por cabos, essa ponte é responsável por fazer a ligação entre Hong Kong e Macau e é considerada como a maior ponte construída no mundo. Para realizar o projeto de uma ponte com 55 quilômetros, foi necessário ainda a criação de 3 ilhas ao longo de toda a extensão do projeto, além de um dos maiores túneis submarinos já criados no mundo para a passagem de veículos. O objetivo principal da maior ponte chinesa que atravessa o oceano é basicamente fazer a ligação dos polos econômicos de Hong Kong e Macau, pois assim é possível reduzir consideravelmente o tempo de viagem entre as duas cidades, com o propósito maior de unir e promover o crescimento econômico ainda maior. Os governantes de Macau e Hong Kong começaram a explorar a possibilidade de construir uma ponte no começo dos anos 2000. Após uma intensa análise, o megaprojeto foi considerado benéfico, pois além das vantagens econômicas que a ligação entre as duas cidades gera, diversos outros pontos positivos foram considerados. A criação de novos empregos nessa área para atender toda a demanda que a construção da ponte gerou, seguida por uma diminuição no congestionamento marítimo, foram alguns deles. A maior ponte do mundo, enfim, deixou de ser apenas um projeto e começou a se tornar realidade no ano de 2009, quando sua construção foi iniciada a partir da cidade de Macau, com o objetivo de chegar a cerca de 27 quilômetros dentro do mar até a primeira ilha artificial construída especialmente para a ponte. Neste ponto específico, a ponte vira um túnel com cerca de 6,7 quilômetros, tornando-se um dos maiores túneis submarinos do mundo. Construída com o objetivo de permitir a navegação por cima da ponte, sem limitar o tamanho das embarcações que transitam pelo Delta Rio das Pérolas, a ideia do túnel foi considerada revolucionária e meio que obrigatória, pois permitiu que a ponte fosse construída sem grandes impactos ao trânsito marítimo.
Então, o túnel ressurge no mar em outra ilha artificial, agora construída na parte de Hong Kong, próximo ao aeroporto da cidade. Essa parte foi considerada a finalização desse megaprojeto e começou a sua construção em 2011, onde através de 12 quilômetros de ponte foi finalizada a ligação entre Macau e Hong Kong. Esta ponte foi ainda um desafio da engenharia, sendo considerada uma das maiores construções chinesas já realizadas. Com seus 55 quilômetros de distância, o investimento total foi de quase 20 bilhões de dólares. Sua estrutura total foi minuciosamente projetada, sendo capaz de suportar ventos de até 350 km por hora. Durante sua construção gigantesca, foram utilizadas aproximadamente cerca de 430 mil toneladas de aço e 30 mil metros cúbicos de concreto. O ano que foi previsto para a finalização dessa mega ponte chinesa que atravessa o oceano era 2016, mas foi necessário que esta data se estendesse até 2017, pois alguns estudos ambientais apontavam possíveis danos para o meio ambiente causados pela construção da ponte. Existem ainda certas regras para o uso da ponte e nem todos os veículos são liberados para passar por ela, pois para realizar a ponte do lado de Hong Kong foram exigidas algumas condições, incluindo um determinado nível de pagamento de impostos, doações consideráveis para instituições de caridade ou ainda afiliação a partidos políticos. Mesmo com essas restrições, as estimativas iniciais previam uma média de 40 a 60 milhões de veículos por ano utilizando a megaponte chinesa. Enquanto a megaponte chinesa que atravessa o oceano foi considerada por muitos engenheiros um desafio arquitetônico e um marco na construção chinesa, esse megaprojeto gerou muitas controvérsias. Houve muitas críticas sobre o trânsito na finalização da ponte, o custo extra com o que o projeto foi gerado ao longo dos anos, que fez com que o orçamento inicial passasse de 15 para 20 bilhões de dólares, e também a segurança dos operários durante as obras devido ao alto índice de acidentes. Um fato bem marcante nesse projeto foi ainda a prisão de alguns técnicos de laboratório sob acusações de falsificação dos testes de durabilidade do concreto utilizado no projeto. Os especialistas em obras de Hong Kong realizaram então novos testes do material utilizado e constataram que a estrutura era totalmente segura e que a ponte, na realidade, era capaz de suportar um terremoto de nível 8, um mega furacão e até mesmo uma colisão com uma força de quase 300 mil toneladas. A ponte foi considerada totalmente segura e inaugurada sem maiores problemas, cumprindo perfeitamente o seu propósito inicial de ligar Macau e Hong Kong através do transporte terrestre, diminuindo drasticamente o tempo de viagem entre as duas cidades. O megaprojeto de construir uma ponte com 55 quilômetros de distância no meio do oceano e com um túnel subaquático certamente parecia uma ideia impossível quando foi primeiramente apresentada. Após construída, o resultado foi surpreendente e, com certeza, é uma construção impressionante do ponto de vista arquitetônico. A megaponte chinesa, que atravessa o oceano, conseguiu estabelecer um grande laço econômico entre Macau e Hong Kong, ao mesmo tempo em que foi construído um dos maiores megaprojetos já realizados em toda a história do mundo. Gostou do vídeo? Então que tal deixar seu like e se inscrever no canal? Até mais!